Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Vem meu socorro. Deus proverá. Deus proverá. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Neia, paz do Senhor. Deus proverá. Aleluia. Darcilene, a paz, minha querida. Aleluia, Jesus. Aleluia. A paz. Louvado seja o nome do Senhor. Deus proveu nessa manhã estarmos aqui adorando a Ele, falando do seu amor. Aleluia. Neidinha, a paz, minha querida. Deus proveu nessa manhã estarmos aqui, vivendo pela fé. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto as irmãs vão chegando para a nossa live, a paz do Senhor, minha parceira linda, Aninha. Madalena, minha vizinha, minha amiga, a paz do Senhor. Seja bem-vinda a essa live. Aleluia. Seja bem-vinda, cada irmã que está aqui nessa manhã. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bom é louvar ao Senhor. Salmo 92 diz, enquanto a gente espera, né, as irmãs chegarem, já vamos falando da palavra, né? Ainda não é a palavra, mas vamos começar com o Salmo 92, que diz: que bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Para de manhã anunciar a tua benignidade, todas as noites a tua fidelidade. Aleluia. Nessa manhã nós estamos anunciando a bondade, o amor e o cuidado do Senhor. E à noite nós já provamos a sua fidelidade, pois nos guardou, né? Estamos vivendo um tempo de muita falta de amor. E a falta de amor traz a guerra. A falta de amor traz a irritação. A falta de amor gera ainda mais pecado, gera ainda mais guerra. E aqui no local onde eu moro, né, em São Gonçalo, né, em São Gonçalo inteiro, acho que no Brasil estamos vivendo um momento agora de muita violência e incerteza, né? As pessoas estão com medo do vírus, que nós estamos vivendo uma pandemia. Eu tenho 41 anos, vou fazer 42, graças a Deus, e nunca vivi uma pandemia ou algo assim parecido. Estamos vivendo um tempo novo que nunca passamos, então é tudo novo. E isso traz apavoramento, né? Mas o Senhor tem nos guardado. E mesmo quando somos acometidos de algum problema, a fidelidade do Senhor, o seu amor, a sua benignidade está conosco. E isso nos faz nos alegrar e conhecermos ao Senhor cada dia mais, pois tudo que acontece conosco tem um propósito, e essa é a mensagem que nós vamos trazer nessa manhã. A paz do Senhor, pastora Sônia, Denise, minha líder, missionária Denise, a paz do Senhor.
Tânia, minha querida, a paz do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, o Salmo 92, né? Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, aleluia, para de manhã anunciar a tua benignidade e todas as noites a tua fidelidade. Aleluia. Sobre um instrumento de 10 cordas e sobre o saltério, sobre a harpa, com som solene, pois tu, Senhor, me alegrastes com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Amadas, é tão bom sentir o cuidado de Deus conosco, descansar nele, nesse momento que estamos vivendo. E vamos começar já na palavra, e para isso eu quero perguntar: o som está bom? A imagem está boa? Está travando? Está tudo bem? Oi, Verinha, paz do Senhor. Hoje eu estou aqui num lugar diferente, porque eu sempre faço a live na minha sala, porque o lugar é melhor, a internet pode pegar melhor. Mas hoje eu vim aqui para o meu cantinho, o meu ateliê, né? O meu quartelier, como diz a minha parceira Ana Castro. E eu quero me apresentar quem ainda não me conhece. Meu nome é Maria Ranieide da Silva Martins. Tenho 41 anos, vou fazer 42 dia 4 de fevereiro de 2021, se assim o Senhor me permitir. Sou casada, sou serva do Deus Altíssimo. Sou casada com José Roberto Martins, tenho 2 filhos, 2 heranças que o Senhor me deu, a Stephanie e o Alex. Sou filha de Maria Gorete de Araújo e de Raimundo Alves da Silva. É tão bom quando a gente se apresenta, porque enquanto a gente fala, a gente lembra da onde a gente veio, e me faz trazer ainda mais, ratificar ainda mais essa palavra que o Senhor colocou no meu coração já há alguns dias, para trazer nessa live hoje. A sua vida tem propósito. Deus tem propósito na sua vida. Você não é um acaso, obra do acaso. Você não é obra do acaso. Você foi criada. Você foi gerado no ventre da sua mãe com um propósito. Se você ainda não sabe, não sabia ou não tem certeza, nessa manhã, esta palavra é a palavra do Senhor para a sua vida, porque foi para a minha. Eu vou fazer 42 anos, se assim o Senhor permitir, mas eu só tenho conhecimento do que verdadeiramente é ter propósito há 10 anos. Porque há 10 anos atrás eu verdadeiramente conheci a Jesus. E é isso que nessa manhã nós estamos aqui, muitas já conhecem esse Deus maravilhoso, mas a mensagem é para mim que já conheço e para você que ainda não conhece, para você que ainda não sabe que existe um Deus que te ama tanto, que deu a vida do seu filho para morrer por nós, para que nós pudéssemos alcançar a salvação e novamente ser chamados filhos dele. Aleluia. Sua vida tem propósito. E sabendo disso, sabendo que sua vida tem propósito, que Jesus, ele veio para morrer por ti, por mim, para que nós tivéssemos vida em abundância, a gente precisa entender o que é viver esse propósito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá.
eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta em Atos 16. Se você puder... Oi, Rejane, a paz do Senhor, minha querida. Se você puder, a paz do Senhor a cada uma que entrou, que eu não falei o nome, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Nós estamos aqui para cultuar o Senhor através desta live. Antes de ler, eu quero mais uma vez orar, porque antes de começar a live eu estava aqui orando com o Senhor e falando: Senhor, não me deixa falar nada de mim. Essa é a sua palavra. O Senhor não tem responsabilidade com o que eu falo, mas o Senhor tem responsabilidade com a palavra dele. Senhor, que esta palavra que vai ser falada, que é a sua palavra, que eu seja apenas um instrumento, e que nessa manhã o Senhor faça segundo a tua vontade, o teu querer, na minha vida e na vida de cada um que vai ouvir e ver essa mensagem. Vamos orar? Aleluia, Jesus. Senhor da glória, nessa manhã eu apresento a Ti, Senhor, a Tua palavra mais uma vez, pedindo a Ti que o Espírito Santo, aquele que é quem conduz e trabalha, Senhor, nos ouvidos de quem vai ouvir, ministra sobre cada um nessa manhã, ou, Senhor, no momento em que essa pessoa estiver ouvindo ou vendo essa mensagem. Senhor, que esta palavra, Senhor, atinja o objetivo, meu Deus, que é nos fazer entender que a nossa vida tem propósito, que nós precisamos viver esse propósito, Pai, para a glória e honra do Teu nome. Senhor, conduz nessa manhã cada oração que cada irmã já fez ou vai fazer. Conduz o dia de cada uma de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos lá. Irmã, se eu pudesse, eu ia ler o capítulo 16 inteiro, porque assim, toda vez que eu leio ele de novo e de novo, o Senhor já me deu essa palavra há alguns dias. Eu estava na casa da minha parceira de oração, a Ana Castro, e falei com ela. Eu falei: quando tiver uma oportunidade, eu sei que eu já tenho uma palavra, porque o Senhor já tinha começado a trabalhar em mim. Então eu quero que você leia depois o capítulo todo. Aliás, leia o livro todo de Atos, né? E meu Deus. Mas leia depois o versículo 16 todo. O versículo 16, ele começa... Eu vou ler o 16 a partir... a partir do verso 17, tá? Mas falando sobre o capítulo 16, aqui fala sobre a segunda viagem missionária de Paulo, Silas, e também fala sobre Timóteo. Timóteo aqui, ele era filho de uma judia e um grego, né? Mas essa segunda viagem de Paulo, Paulo ele começa a viajar para fazer o ID, né? Falar do amor de Cristo, né? Paulo, ele é um homem que foi chamado, todos conhecem a vida dele, ele era um perseguidor de Cristo, mas num dado momento o Senhor o alcançou, cegou as suas vistas, e cegou as suas vistas humana, e a partir dali abriu a sua visão espiritual, mostrou. Eu quando penso nisso, eu fico assim, com o coração, sabe, ardendo, porque já imaginou contemplarmos o Senhor e a sua glória? Meu Deus, arde em nosso coração assim uma alegria imensa. Então aqui, Saulo na época, né? Ele, agora já Paulo, ele foi um homem que teve esse privilégio, sofreu,
mas entender o que é ter uma vida com propósito. Eu tenho apenas 10 anos que conheço Jesus, que me relaciono com o Senhor. Eu não sei quanto tempo você tem de evangelho, porque eu já conheci o evangelho antes, mas de relacionamento com o Senhor eu tenho 10 anos. Como assim, Maria? Como assim, Ranieide, né? Que tem uns que me chamam de Maria e outros de Ranieide. Porque conhecer o evangelho, você ir à igreja é uma coisa, se relacionar com o Senhor é outra. Aleluia. Porque eu conheci o evangelho, eu tinha 11 anos. E de 11 até os 13, 14, eu ia na igreja. Eu até tenho uma história bem legal, uma outra hora eu conto, né, da minha vida de oração e de jejum em busca do Espírito Santo, mas da forma, pelo motivo, vamos dizer assim, pelo propósito errado. Como assim? Existe um propósito errado de você buscar o Espírito Santo de Deus? Sim, para mostrar para as pessoas que eu era batizada com o Espírito Santo. Eu era uma adolescente, estava querendo me firmar, estava querendo ser aceita, porque a gente tem isso, né? Às vezes a gente quer muito uma coisa para se encaixar naquele lugar. Pastora Ana Paula, a paz do Senhor. Às vezes a gente quer muito ser igual, né? Para se encaixar ali. Então a maioria dos adolescentes da igreja que eu pertencia eram batizados, falavam em línguas, e eu achava aquilo lindo e eu queria muito. E tinha jovens que, assim, eu olhava e dizia assim, mas nem tem uma vida tão assim, fala em língua e é batizado, e eu queria muito aquilo. Porque eu queria experimentar, sim, mas a motivação maior era ser vista de que eu falava em línguas, que eu era batizada. Então, se eu era batizada, eu era uma pessoa que tinha, né, na época eu sou nordestina, na época eu era de uma igreja lá em Mossoró, e nada contra a igreja continua lá. Eu tô falando de mim, o motivo pelo qual eu queria muito ser batizada com o Espírito Santo, mas eu não conhecia Jesus de verdade. Hoje eu digo, não conhecia. Eu conhecia o evangelho. A semente foi plantada, mas eu era aquela semente que estava ali no meio dos pedregulhos. Eu tinha crescido, mas não tinha raiz. Nós estamos fazendo um estudo sobre um livro, Enraizadas. Meu Deus! Como verdadeiramente essa parábola que o Senhor deixou a respeito da semente, do semeador, é real. Então, eu tenho 10 anos que me relaciono com o Senhor. Não é fácil. Continuo buscando que Ele cresça, que eu diminua, que nunca é para que a gente seja. Hoje eu entendo que o propósito de Deus não é... Hoje eu tenho um propósito de buscar o Senhor. Não é para que eu seja mais vista, mais conhecida, ou esteja no meio de um contexto. Não é mais. É para que o Senhor, entendendo qual é o propósito de cada um de nós, o propósito de cada um de nós, o Senhor nos alcançou para nós servirmos. Aleluia. Tem muita gente que busca o propósito, né? Busca meditar na palavra para aparecer, né? Para ser servido. Mas o propósito de Deus para nós é servir. E servir, quando nós entendemos isso, servimos a Ele, nós só servimos porque temos a natureza de Deus. Só quem tem a natureza de Deus consegue servir. Querer servir, servir mais e mais e mais e não ser servido. Isso é uma coisa linda. Eu tive esse final de semana numa conferência de DNA voluntário. Que como nós estamos muito aquém daquilo que é o nosso propósito. Mas graças a Deus que o Senhor a cada dia está regando a nossa semente. A minha e a de cada uma que está aqui. Aleluia. Então, uma coisa muito interessante que eu ouvi lá e que eu estou mastigando
que quem é Jesus, que era filho de Deus, ele veio para servir. E quem foi que quis ser servido? Então, a gente tem que ter essa mentalidade. Quando a gente está muito preocupado em ser servido, eu tenho a quem eu estou imitando? A quem eu estou imitando quando eu quero somente ser servido? Né? Jesus, ele veio para ser servido e deixar esse exemplo de servir em amor, não é servir para Senhor, irmão, seja bem-vindo, você está na portaria, seja bem-vindo. Não, é servir em amor. Você pode ser uma... Ah, Maria, mas você é sorridente, você é mais extrovertida, eu sou introvertido. Não, a pessoa introvertida, mesmo quando ela tem Jesus, ela sorri. Não esse sorriso largo que a gente tem, mas ela sorri. A paz do Senhor. A voz muda, a entonação muda, o olhar muda, tudo muda. Quando você faz com amor, tudo muda. Aleluia. Pastora Dalva, paz do Senhor, Suelis Cruz, Darcilene, sejam bem-vindas. Graciete, seja bem-vinda. Então vamos à palavra, que nessa manhã o Senhor quer falar, está falando conosco e quer falar ainda mais, amém? Então vamos lá, Atos 16, a partir do verso 17, que diz assim. Então nós já sabemos que qual era o intuito de Paulo e Silas, né, nessa segunda viagem missionária? Era confirmar as igrejas na fé. Lembra disso? O intuito de Paulo nessa segunda viagem era confirmar as igrejas na fé. O evangelho já estava sendo pregado e divulgado e eles estavam em viagem missionária, confirmando, ratificando, né, a fé, né, através da sua vida e do testemunho e da unção que Deus tinha derramado sobre a vida dele, né, aonde ele estava indo. Então vamos lá, verso 17 diz assim: está seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Aqui está falando a respeito de uma adivinha que estava, enquanto Paulo e Silas estavam, né, entrando na cidade, indo para ratificar, para confirmar, né, a fé de muitos que estavam ali e também pregar o evangelho. O espírito do mal, né, um espírito de adivinhação que estava numa mulher, chega e começa a gritar, né, na cidade. E diz assim: estes homens anunciam o caminho da salvação. São servos de Deus Altíssimo. E vamos continuar, depois a gente volta aqui, né? Isso, e ela saiu. E vendo seus senhores, os senhores dessa mulher, que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Guarde essa coisa. E vendo seus senhores que estavam com seu lucro perdido, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça da cidade, à presença dos magistrados. Essa adivinha, ela gerava muito lucro, né, aos seus senhores, aquele espírito de adivinhação que estava naquela mulher. Então, quando Paulo e Silas, quando o Paulo, ele expulsou aquele espírito de adivinhação daquela mulher, houve uma retaliação. E eu quero parar aqui e dizer o seguinte: quando nós temos um chamado de Deus, que foi o que aconteceu, Paulo estava dormindo, pediu ao Senhor uma direção e num sonho ele disse que ele fosse até a Macedônia, né? E Paulo vai com Silas até lá. Aí
quando chega lá para ratificar, era essa a missão dele, né? Pregar a palavra e ratificar as igrejas daquele que já conheciam Jesus, né, através de testemunhos do que ele estava vivendo e também da unção que estava sobre ele e dos milagres que acompanham quem serve Jesus. Então, eles estavam naquela cidade para pregar o evangelho, mas também para confirmar, né? Ou seja, supostamente eles foram para pregar na igreja, não sei. Mas aí quando eles entram na cidade, aquele espírito de adivinhação começa a perturbar ele. Então assim, eu até conversei isso com a minha parceira, ela disse assim, mas eles fizeram isso, mas Deus não mandou eles expulsarem, né, aquela adivinha. Eu discordei dela, porque assim, na verdade, quando você ouve a voz do Senhor e tem uma vida de propósito, tudo que acontece tem um propósito. Eu creio que era sim propósito de Deus, porque no final, quando nós chegarmos no final, nós vamos falar mais sobre isso, era propósito de Deus esta coisa acontecer. E vendo que seus senhores, que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram, estes homens sendo judeus, lembra disso, esses homens sendo judeus, aleluia, você é identificada. O inimigo te conhece. Como diz a palavra, nós somos cercados por uma grande nuvem de testemunha que diz assim, ah lá, é missionária. Ah lá, pastora. Ah lá. E quando te apontarem, fique feliz. Glória a Deus. Quando te apontarem por ser uma serva do Senhor, por ser um servo do Senhor, fique feliz. Fique feliz. Glorifique o nome do Senhor. Não para sua glória, mas glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Vamos continuar. Esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Olha aí. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados rasgaram-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara, e havendo-lhe dado muitos açoites, uma vida com propósitos, tem dor, tem calúnia. Uma vida com propósito, ser obediente ao Senhor, gera dor. Gera sim. Às vezes, até por um momento, parece que uma humilhação. Preste atenção. E havendo dado muitos açoites, o lançaram na prisão, mandando que o carcereiro os guardassem com segurança. Aí vamos passar para o capítulo 27, o verso 27, que diz assim: E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos nós estamos aqui. E pedindo luz, aleluia, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou diante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário para me salvar? Aleluia. E eles lhe disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aleluia. E lhes pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. Aleluia. E tomando-os ele consigo naquela mesma noite, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele
e todos os seus. E eu vou parar aqui antes da gente continuar. Entendeu qual é o propósito de Paulo ter expulsado aquele espírito de adivinhação? Aleluia. Paulo, ele estava indo para confirmar às igrejas, aos irmãos, né, a fé, né? Pregar para que houvesse ânimo, para que houvesse renovo, para que as pessoas que estavam conhecendo Jesus, conhecendo Cristo, se firmassem ainda mais, tivessem mais força, aumentassem fé, tudo isso. Esse era o propósito da viagem de Paulo, da segunda viagem de Paulo. Esse é o propósito, esse é o chamado, esse é o nosso chamado, esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. Se você não sabia até hoje qual é o propósito da sua vida, o propósito da sua vida é falar de Jesus através da sua vida, do seu testemunho, dos problemas que você enfrenta, das suas fraquezas, das minhas fraquezas, sim, das suas fraquezas. Esse é o propósito. Você é a carta. Você é esta carta. Qual é a importância da gente meditar tanto na palavra do Senhor? Nos encher. Quando a gente se alimenta da palavra, a gente se enche, o Espírito Santo de Deus traz entendimento do que é a nossa vida, qual é o propósito dela, do que nós estamos passando, aquilo que nós estamos vivendo. Essa palavra traz vida, traz cura, traz libertação para nós. Quando nós estamos nesse processo de cura e libertação, nós somos essa carta aqui para você. Cada uma de nós é uma carta, cada uma de nós é uma Bíblia aberta. A sua vida esse é o seu propósito. O propósito de Deus para a sua vida é fazer com que as pessoas leiam a sua carta, leia a palavra do Senhor através da sua vida. Então isso nos traz muita responsabilidade. Por quê? Porque tudo que nós fazemos, o que fazemos, os nossos gestos, o nosso falar, tudo prega esta palavra. E Paulo e Silas estavam ali. De repente a igreja achou que ia ser pregado uma palavra, ele ia ler um discurso, ia fazer uma oratória muito grande. Mas a oratória de Paulo, para que houvesse salvação e ratificar salvação naquele lugar, e ratificar a fé, firmar a fé daqueles que estavam ali conhecendo Jesus, era através do testemunho da vida deles. E eu pesquisei, não encontrei antes disso esta frase, para você entender qual é a importância da luta que você está vivendo hoje. Como assim, Manieide? A luta que você está vivendo hoje, a situação que você está vivendo hoje, seja ela qual for, eu não vou enumerar, seja com filho, seja com marido, não. Seja ela qual for, até com você mesmo. A luta e a situação que você está vivendo hoje tem propósito. Se você estiver na posição ou sendo obediente à palavra do Senhor, tem propósito. A sua vida tem propósito. Essa situação que você está vivendo tem propósito. Eu não estou entendendo agora, não, mas a gente vai chegar lá no final e você vai entender. Como disse, né, lá na conferência, o final das coisas é melhor do que o início, é melhor o final. Não é importante como você começa, é importante você começar. Porque quando eu comecei no Evangelho, eu tinha 11 anos. Eu não me relacionava com o Senhor. Eu estou com 41. Me relaciono hoje com o Senhor. Olha quanto tempo faz. E quando eu tiver 50, e quando eu tiver 60, se o Senhor não voltar, eu quero estar ainda mais sendo uma carta lida por alguém, para falar de Jesus para alguém.
Então, eu não encontrei anteriormente esta frase que alcançou a minha vida e a sua e que nós falamos quase que todo dia. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Esta promessa, aleluia, esta promessa foi nos feita através da prisão de Paulo e Silas. Esta promessa foi feita àquele homem, àquele carcereiro. Voltamos. Esta promessa foi feita àquele carcereiro, aleluia, que foi nos alcançada através da prisão de Paulo e Silas. Olha a grandeza da prisão de um servo do Senhor que é fiel, que sabe que tem propósito. Ele foi preso, ele foi espancado, ele não murmurou, porque não tem registrado. Pelo contrário, ele continuou crendo, porque ali ele estava pregando com a sua vida, confirmando, ratificando a fé daquelas pessoas que conheciam Jesus, porque ali foi na praça, todo mundo viu o que estava acontecendo. Então, através dessa humilhação, aleluia, através dessa humilhação, dessa prisão, esse carcereiro, ele foi alcançado, e através desse carcereiro a sua família, e nós tivemos essa promessa. Essa é uma promessa. Eu já falei milhões de vezes e repito isso diariamente. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor por causa disso. Aleluia. Então entenda, esse processo que você está vivendo na sua vida hoje, essa situação de pandemia, essa violência, tudo isso que você está vivendo hoje, coloque debaixo da potente mão do Senhor e viva com propósito, porque através da sua vida, da minha vida, uma promessa dessa pode ser alcançada, pode ser feita para alguém. Porque o que você viveu vai servir de ânimo, de força. Você vai pregar ainda mais, muito mais do que você ler capítulos e capítulos para alguém. Viva uma vida com propósito. Qual é o propósito, Maria Ranieide? Servir ao Senhor, dar glória a Ele, ser obediente a Ele, não desanimar, não murmurar, pregar o Senhor através da sua vida. Minhas amadas, vai ter dia que a situação vai estar tranquila, você tá no azeite, como a gente fala, né? Mas vai ter dia que vai estar. Mas essa esperança, essa palavra que não pode sair do seu coração, Senhor, eu sei que o Senhor tem propósito em tudo isso. Me anima hoje. Ele vai usar outro livro para você ler, que não seja somente esse, mas ele vai usar outra pessoa para você enxergar e dizer assim: meu Deus, Senhor, obrigada, porque já aconteceu comigo. Às vezes eu tô, porque está batido a minha alma, como disse o salmista, e porque nós ficamos abatidos. Mas o Senhor usa alguém, usa uma outra carta para me ler. Às vezes eu leio a palavra e falo, o Senhor fala, mas quando Ele usa alguém especificamente, aquilo te dá aí, você cai em si e fala: Jesus, obrigada e me perdoa. Então vamos continuar. Vamos finalizar daqui a pouco, tá? Então vamos lá. E lhe pregaram a palavra do Senhor e todos que estavam na tua casa, e tomando ele consigo naquela mesma noite, lavou-lhe os vergões, logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os para a sua casa, lhe pôs à mesa. E na crença em Deus, uma pessoa que não conhecia Jesus, que a vida dele estava praticamente perdida, porque se os presos naquela época, o carcereiro, ele era responsável pelos presos. Se houvesse, lá em Filipos, se houvesse alguma fuga, o carcereiro era responsável e seria morto. Por isso ele ficou tão apavorado quando viu as prisões, quando acordou, né? E vamos lá. E alegrou, então levou-os para a sua casa, pôs à mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa.
Aleluia. Aí, vou parar aqui pra gente conjecturar. Aquele homem que estava ali preso, não estou falando de Paulo e Silas, estou falando do carcereiro. Estava preso, por quê? Não conhecia Jesus. Então estava preso no pecado. Estava preso sem ser considerado filho de Deus. Preso a, de repente, crenças. Preso até em angústia, em situações, porque aquele homem ia tirar a sua própria vida. E imagina a sua casa como não estava. Imagina a apreensão da família dele, como quando ele saía para trabalhar, como não estava. Então, ele alegrou-se com toda a sua casa, conheceu Jesus. Quando nós conhecemos Jesus, a alegria chega na nossa casa. E aí, vamos pensar. Se fosse nós, Paulo e Silas estavam presos. O carcereiro aceitou Jesus, já confiava, levou eles para a casa deles. Provavelmente a casa ficava próximo ali, aonde ficavam os guardas, eu acredito. Pesquisei, mas não encontrei, mas eu acredito que deva ser isso pelo relato. E aí o que acontece? Aí você pensa, então agora o carcereiro aceitou Jesus, vai fazer o quê? Vai libertar ele, né? Vai libertar Paulo e Silas e eles seguem a vida, depois ninguém vai saber. Mas lembra do início da lei? A lei daquele lugar dizia que se fugissem, que o carcereiro podia, agora que conheceu Jesus, podia até ele mesmo fugir junto com Paulo e Silas e pregar. Então vamos junto, meu irmão, vamos sair pregoando, você se salvou, vamos você e sua casa? Não, poderia. Mas eu quero que você se lembre do verso 19, que diz assim, ó: e vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas, levaram à praça, à presença dos magistrados e de todos daquela cidade. Paulo e Silas foram humilhados, apontados, apanharam, sofreram na frente de todo mundo. Será que Deus ia dar um jeitinho? Ah, Deus salvou aquele homem para dar um jeitinho para Paulo e Silas fugir, aproveitar, levava mais um missionário aí, que às vezes a gente quer dar jeitinho. Nosso Deus, ele não negocia princípio. E o Senhor, ele tem a lei, mas ele respeita a lei. Ele respeita, sim. Se há uma lei constituída que dizia que aquele cara poderia ser preso, Deus não vai agir. Ó, tá vendo? O Deus deles é tão... que fez o quê? Fez o carcereiro salvar eles, agir errado diante daquele povo, diante daquela lei. E aquele carcereiro poderia ser perseguido. E a família dele? Que evangelho é esse que Paulo e Silas estariam pregando? Que evangelho é esse que dá jeitinho? Aleluia. Honey, que jeitinho é esse que você está querendo dar? Se Deus disse que era para ir reto, você quer pegar um atalho? Não pode. Deus não negocia princípio. Sempre que você tiver na dúvida de como agir, do que fazer, que decisão tomar, pare. Pode ser a melhor proposta que você possa receber na sua vida. Mas, olha, você não tem noção, vai ser 50 mil. E pra mim 50 mil é muito dinheiro, irmão. Você não tem noção, vai ser uma casa enorme. Você não tem noção, vou pagar minha dívida toda. Você não tem noção, vou conseguir fazer a cirurgia que estou aguardando há tanto tempo. Pare. Está dentro dos princípios de Deus essa decisão que você vai tomar? Ou isso é um jeitinho que você está dando para ajudar ao Senhor? O Senhor não precisa disso. Assim, Paulo e Silas está nos dando esse exemplo. Ele poderia ter feito isso. Poderia, irmãos. Vamos pensar. Se a confiança total dele não estivesse no Senhor, se a fé dele não estivesse totalmente firmada no Senhor, se ele não cresce totalmente que o Senhor colocou ele ali por um propósito e não soubesse, porque assim, ele conhecia a lei também, mas como ele
Eu não sou deste mundo, porque às vezes a gente fala isso. Eu não sou deste mundo, então eu não sou regida pelo prefeito, pelo governador, pelas leis humanas. Não, eu não sou daqui. Eu sou de lá. Mas enquanto eu estou aqui, eu preciso sim me submeter à lei que existe aqui, porque eu no momento estou aqui. Aleluia. Então, vamos ter cuidado. Cuidado. Deus não negocia princípio. Isso nós temos que, sabe? Vamos lá, vamos para finalizar. E sendo já dia, observe, sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros dizendo: ouve, soltai aqueles homens. Ou seja, se ele diz soltai aqueles homens, significa que Paulo e Silas já tinham ido para a casa do carcereiro, tinham voltado para a prisão, e aí chega a notícia, né? Os magistrados mandam que soltem aqueles homens. O carcereiro, imagino, anunciou a Paulo super feliz: olha, mais um milagre do Deus que agora eu sirvo, que eu conheço, né? Os magistrados mandaram que vos soltasse, agora pois, ide em paz. Eu imagino o carcereiro falando, porque ele tinha acabado de conhecer Jesus, a alegria de conhecer Jesus, o primeiro amor, mas ele ainda não tinha relacionamento com Deus, não sabia ainda como era que Deus agia, não sabia dos princípios. Ele conheceu, mas ele não sabia dos princípios de Deus, que ele não negocia, que ele não muda. Ele não é baseado por jeitinho. Não. Vamos lá. Lembra que Paulo e Silas foram levados até a praça, na presença dos magistrados, né? E agora os magistrados mandam dizer para o carcereiro que solte aqueles homens, e ele chega para Paulo e Silas e diz: sai e ide em paz. Ficou feliz o carcereiro? Não vou. Recebi Jesus, olha só, que coisa maravilhosa. Recebi Jesus, não conhecia, tenho uma alegria agora diferente no meu coração, na minha vida, no meu ser. A minha casa toda, fui batizado, agora vou caminhar, agora vou ser uma pessoa melhor. Vamos conjecturar aqui. Mas aí, mais uma vez, Paulo agora prega para aquele homem. Prega para aquele homem. E diz assim, mas Paulo replicou, 37, estou finalizando. Açoitaram-nos publicamente, aleluia, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, porque ele conhece a palavra. Por isso a importância da gente saber quem somos e do que estamos fazendo. Deus não nos manda para um lugar sem antes nos dizer como que nós temos que fazer, o que é lá, o que tem lá, como é lá. Não vá despreparado. Paulo não estava despreparado. Vamos continuar. E sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora, encobertamente, nos lançam fora? Paulo está dizendo. Como assim? Na hora da gente ser preso, eu sabia, Paulo sabia, mas ele sabia que Deus tinha um propósito. Por que, irmãs, Paulo sabia que Deus tinha um propósito? Aí eu vou voltar lá no verso 16, no verso 6 e no verso 7, que diz assim, ó: e passando pela Frígia e pela Vinícia de Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Paulo estava fazendo a segunda viagem missionária. Teve um sonho. O Senhor disse que era para ele ir. Ele foi. Antes do sonho, ele já sabia que tinha um chamado. Qual era o chamado? A pregoar a palavra. E aí, presta atenção. Olha a diferença. Presta atenção. Deus não vai te mandar para um lugar e você vai chegar lá despreparado. Porque se não for para você ir para aquele lugar, o Espírito Santo de Deus não vai permitir que você vá. Vou ler de novo. E passando pela Frígia e província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo
de anunciar a palavra à Ásia. Verso 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam para ir para Bitínia, mas o Espírito Santo, o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Entendeu? Sua vida tem um propósito, mas só vá aonde o Senhor te disser, porque era necessário que Paulo e Silas fossem sim até este lugar. Era necessário que Paulo fosse até essa cidade. Era necessário, por quê? Porque se assim não fosse, o Espírito Santo não teria permitido que eles estivessem ali. Então era necessário sim, eu entendo, que aquela mulher com aquele espírito maligno tivesse sido liberta. Era necessário, porque no final do verso, agora a gente está entrando no finalzinho, o que acontece através daquilo lá? Paulo foi para ratificar a fé das pessoas que estavam ali. Essa era a missão. Naquele lugar, aquele espírito mau, aquele espírito divino, disse que eram homens de Deus, ratificou ali que eles eram, mas eles sabiam que aquele espírito estava fazendo aquilo para trazer contenda. Então era assim, o propósito de Deus, ele libertar aquela mulher. Porque através disso eles foram presos. Foram presos na praça pública pelos magistrados, foram açoitados e presos. Ali naquela prisão, vamos imaginar quantas pessoas não deveriam estar presas. Paulo e Silas pregaram ali através de louvor, as cadeiras se romperam, eles ficaram maravilhados. Imagina a salvação que aconteceu naquele lugar. Através dali o carcereiro conheceu Jesus e nós tivemos essa promessa. Que se eu crer no Senhor Jesus, olha quanta coisa acontecendo. E se eu crer no Senhor Jesus, eu e minha casa vamos nos salvar. Essa promessa nos chegou por conta disso. Aleluia. E aí aquela família, eles foram alimentados, eles foram açoitados, foram expostos publicamente, foram presos, foram libertos através do louvor. Isso nos mostra a nós, que já conhecemos Jesus, que nas situações diversas que acontecerem, nós não temos que reclamar e adorar. Adorar, adore, adore. É difícil, mas adore. Quando adoramos, o Espírito Santo de Deus, ele nos dá uma alegria e uma paz que mesmo estando na situação mais difícil, nós conseguimos respirar, que foi o que aconteceu. Ali houve salvação, chegou essa promessa para nós, até hoje alcançamos essa promessa. Eles foram alimentados, cuidados e já deram testemunho para aquele carcereiro. Vamos continuar. Como assim? Vamos lá, vou ler novamente. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente e, sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora, encobertamente, nos lançam fora? Como será? Não será assim. Mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. Que homem de unção! Que certeza de fé, que certeza de fé, que certeza de propósito, que certeza que Deus está com ele. Irmãs, isso não está aqui para nós não. Isso está para nós. Isso está para nós. Oi mãe, a paz do Senhor, minha mãe entrou na live. Isso está para nós. Isso está para nós. Nós temos que confiar, crer de verdade no Senhor. Sabe, quando a situação chegar difícil, não deixa o Senhor de lado não. Traz ele para mais perto. Se alimenta dela, seja essa carta. Pregue com a sua, não só com a palavra, com a sua vida. Aleluia. Vamos lá. Não será assim. Mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras:
Que ousado, que ousadia, que fé ousada que teve Paulo, meu Deus. E eles temeram, ouvindo que eram romanos. Aleluia. O Senhor faz confundir os sábios, porque aqui eram os magistrados, para pegar a palavra de salvação. Você pode dizer assim: ah, Maria, eu sento no último banco, como que Deus vai me usar? Como que eu sou uma carta se eu sento no último banco, se eu não tenho? Eu até tento ler a Bíblia, eu leio, mas não leio tanto. Mas eu ouço muita palavra, eu vejo muita pregação. Você se alimenta, né? Porque cada um de nós tem uma forma de nos relacionar com Deus. Não existe, eu quero dizer para você, não existe uma fórmula que é para mim, pode não ser para você. Como assim? Eu vou trazer o que aconteceu comigo no passado. Eu tinha 11 anos e eu morava com uma irmã que ela era muito usada por Deus. Não estou dizendo que a forma que ela adorava o Senhor era errada, mas a forma que ela fazia não servia para mim. E eu achava que porque eu não alcançava, porque eu fazia igual ela fazia, eu não alcançava as mesmas coisas que ela, eu achava que o problema era eu. Não, o problema é que Deus, ele se relaciona com cada um individualmente. Deus, ele é tão pessoal, que a forma que ele se relaciona comigo não é a mesma forma que ele se relaciona com você. Ele é multiforme. Então, assim, pra mim, como funciona? Eu gosto de separar um momento de louvor, eu escuto louvor, enquanto eu louvo, eu oro, enquanto eu oro, às vezes, eu me relaciono muito com Deus quando eu estou fazendo comida, quando eu estou lavando a louça, quando eu estou aqui sentada na minha máquina, fazendo os concertos, trabalhando, eu me relaciono dessa forma. Tem gente que se relaciona como? Acorda às 4 da manhã e medita na palavra e ali fica até a hora de trabalhar. Tem gente que é à noite, tem gente que é na tarde, depois do almoço. Então, assim, não existe uma fórmula, tem que ser desse jeito, não. Deus, ele quer se relacionar com você de uma forma única e especial. Deus quer revelar para você as coisas que não revela para mim. Aleluia. Você é uma carta que o que está escrito na sua vida, para você ser carta para alguém, não está escrito na minha. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. A gente pode se espelhar em alguém como eu me espelho. Eu me espelho muito na minha mãe. Eu me espelho muito na missionária Denise. Eu me espelho muito numa amiga que eu tenho, a Ana Cláudia. Eu me espelho muito na missionária... Ai, meu Deus, esqueci. Ela tá aqui na live. A pastora Sônia, a missionária, a loirinha que parece comigo, irmãs, eu tô 41 anos, mas a mente tá falhando. Eu me inspiro, mas se inspirar não quer dizer ser igual, porque Deus é multiforme, ele quer trabalhar na sua vida diferente da minha. Missionária Ana Paula. Eu me inspiro na missionária Tânia. Aleluia. Eu me inspiro na minha parceira de oração. Gente, como é maravilhoso ter uma pessoa que compartilha com você, sabe, experiências. Ela nem sabe das experiências que ela já compartilhou só em falar, do quanto me toca, sabe? Uma amiga que eu fiz aqui nas Guerreiras, a Manu. Gente, a Manu, a Valdete, que já foi minha parceira de oração, e tantas outras pessoas que nós nos inspiramos, sabe? Mas é nos inspirar a se relacionar com Deus, não querer ser igual, porque Deus, ele é multiforme. Então vamos lá, para fechar a palavra. Então, e os quadrilheiros foram lhe dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, e ouvindo que eram romanos. Vamos lá, agora é o final. Então, vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram, não expulsaram,
não foram fugidos, foragidos, lhes pediram, por favor, por gentileza, ai, que Deus lindo esse que nós servimos, que saíssem da cidade. Irmãos, que eu fico pensando, aquele carcereiro, assim, alucinado com o poder de Deus. Que experiência, não só do carcereiro, de toda aquela multidão, que eu acredito que era uma multidão, aqueles presos que estavam ali, e as pessoas que viram eles sendo chicoteados. Agora os magistrados, imagina, vindo até eles, aleluia, meu Deus, suplicando, por favor, aleluia, não, por favor, não faça nada de mal. Por favor, vamos embora. Não nos queira mal. Imagina. Sabe o que Deus fala aqui? Quando a nossa confiança, aleluia, está totalmente no Senhor. Por isso que eu disse no início, quando alguém lhe apontar quando alguém lhe apontar por você ser serva de Deus, fique feliz. Fique feliz. Se for em público, então, fique feliz. Como assim, Ranieide? Como assim? A pessoa está me humilhando. Calma. Se você está na direção do Senhor, fazendo aquilo diante do que Deus mandou você fazer, se você está, sorria. Sorria. Não sorria assim na cara da pessoa, porque aí você vai estar, né? Mas sorria intimamente, sabe? Senhor, eu sei que o Senhor está se agradando de mim, porque toda vida que acontecer algo semelhante, você se lembre dessa passagem. Uma promessa foi gerada naquele tempo que nos alcança até hoje por conta de Paulo e Silas terem sido presos, humilhados, chicoteados em público. E também em público, Deus mostrou para aqueles magistrados que ele era Deus, respeitando a lei daquele lugar, usando o seu servo para alcançar multidões, porque eu creio que multidões foram alcançadas. Imagina as outras prisões, como que não ficaram sabendo, porque isso há um burburinho. Olha, foram presos 2 caras lá, imagina o testemunho desse cara, imagina agora, esse carcereiro lá de Filipe, imagina ele vendo o que o Deus que ele começou a conhecer faz. Imagina se aquele homem alguma vez duvidou de Deus, vendo aquilo acontecer. Então, esta é a palavra do Senhor para nós. Não desanime. A sua vida tem propósito. Fique firme. Essa situação que você está vivendo agora, hoje, é para a glória do Senhor. Você é uma carta. Você é uma carta. Eu tinha separado um louvor, mas o meu celular não quis tocar de jeito nenhum, tocou outro, como o irmão está ouvindo no fundo. Mas eu quero cantar só esse pedacinho que diz assim, ó. Quem te vê por fora busca entender o que acontece dentro de você. Quando você chora é a sua alma escrevendo um texto que do céu Deus veio. Sua vida é como um livro tão profundo. O tema é uma estratégia para atrair o mundo. Essa cruz que agora carregando está é para alguém te ver e não parar de caminhar. Quantas vezes no teu Getsemane entrou, como fez o mestre e ali tomou o cálice da morte para viver para Deus. A via de sangue você escolheu. Foi até o fim quando o Pai se calou e se lembrou do dia em que Jesus falou: todavia seja feita a sua vontade. Você é uma carta que a cruz deixou. Sua vida é uma carta que Deus está lendo para o mundo ouvir. Com letras de sangue escrita eu te remi.
Quando o pecado quis te consumir, a página virou para você prosseguir. E a morte que seria um ponto final, no Calvário Deus fez dela um portal para você entrar na eternidade. A introdução é vida em santidade. E eu quero dizer, a introdução é vida em santidade e propósito. Que nessa manhã, esta palavra tenha falado ao seu coração, assim como falou ao meu. E para finalizar, irmãs, eu escrevi tanta coisinha, sabe? Tanta coisa. Amar é servir. Anote aí. Amar é servir. Amar é servir. É como eu e você. Amar e servir. É comigo e com você. Salvar, transformar, libertar é com Jesus. Amém? Amar e servir é comigo e com você. Eu amo a Deus, por isso eu sirvo. Eu amo a Deus, por isso a minha vida tem propósito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aleluia. É isso, irmãos. O propósito de Cristo era através do sacrifício dele. O propósito de Paulo e Silas naquela cidade de Filipe era pregar, ser a carta viva do Senhor. Que houvesse salvação, libertação, houve libertação, salvação e exaltação do nome do Senhor. Preste atenção, toda vida que você enxergar essas coisas, fique feliz. Houve libertação, salvação e exaltação ao nome do Senhor, através dessa circunstância que Paulo e Silas viveu. Então, na sua vida, também será assim. Amém? Vamos orar? Deus amado e querido, eu te agradeço, Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada, 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 Senhor, porque nessa manhã a tua palavra, ela foi pregada. Eu sei, Senhor, que o teu Espírito Santo ministrou em cada coração de forma única, porque o Senhor é único para cada um de nós. Senhor, que essa palavra, ela gere, Senhor, libertação, salvação e glória e honra ao teu nome. Paizinho querido, eu quero te pedir nessa hora, meu Deus, que as tuas mãos poderosas estejam sobre o nosso país, Pai. Repreendendo, Senhor, essa situação de guerra que nós estamos vivendo, sim, Pai. Uma guerra, Senhor, que é a violência. Uma guerra, Senhor, que é o medo, que é o pavor. Que as tuas mãos poderosas, Senhor, estejam sobre o nosso estado, Rio de Janeiro, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Livra-nos, ó Deus, de todo mal. Mas se isso for para que haja libertação, salvação e glorificação do teu nome, nos faz entender qual é, Senhor, o teu propósito e chamado. Obrigada, Senhor da glória, pois o Senhor nos deu uma noite de sono. Sim, nós não sabemos, Senhor, como será a nossa noite hoje, mas nós confiamos que o Senhor está no controle de tudo. Ó Senhor da glória, se há aqui nesse momento alguém que está sentindo dor, seja na alma, seja no corpo, Senhor, que a tua cura, Senhor, chegue a ela nessa manhã. A tua palavra diz que quando dois concordam na terra, o Senhor liga no céu. Liga agora, Senhor, liberando a cura, Senhor da glória, na vida dessa pessoa que está ouvindo essa live, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigada, minhas amadas. Que o Senhor dê um dia a nós, cada uma de nós, de paz. Em nome de Jesus. Amém? Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais
mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. A paz do Senhor, minhas queridas.